Meu nome é Maurício, eu sou advogado especialista na área do direito internacional. Hoje eu vou trazer um tema muito interessante, que é a detenção de brasileiros na imigração americana. Para início da nossa conversa, eu gostaria de explicar qual é a divisão que cuida dessa parte de imigração nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um departamento chamado Homeland Security, que é um departamento de segurança interna que cuida e supervisiona toda a parte de entrada no país. Isso é feito através de outro departamento a esse subordinado, que chama USCIS, que é o Departamento Americano de Imigração e Cidadania. No momento da entrada no país, seja através de portos e aeroportos, ou seja através de fronteira, o USCIS é responsável justamente por estar verificando aquelas pessoas que são desejáveis ou indesejáveis a entrar nos Estados Unidos. Eles utilizam critérios absolutamente aleatórios, de acordo com o próprio entendimento. Eles realmente verificam da onde a pessoa está vindo, o seu perfil pessoal, os elementos da viagem, as informações que ela traz consigo, e no caso deles desconfiarem, eles se reservam o direito de convidar a pessoa a ir a um local segregado e fazer uma série de questionamentos. Nesse momento, vem a nossa primeira orientação. A orientação é a seguinte: tem que acompanhar os oficiais, não deve resistir, tem de manter a calma, justamente para não transparecer que há algo a ser omitido. Além disso, deve conversar com eles, explicar o que eles querem saber, preferencialmente de uma maneira fácil. Caso não fale-se inglês, eles trazem uma pessoa que fale espanhol ou alguma língua próxima e realmente tentam entender e conversar com a pessoa. Sempre com muita educação no trato com os oficiais, lembrando agora quais são os seus direitos. Tem o direito de permanecer calado, tem que ser falado especificamente que não tem vontade de manifestar qualquer ideia, tem o direito de não ser revistado, inclusive os seus pertences, tem o direito a um advogado e, mais importante, tem o direito de fazer um contato com seus familiares. Isso muitas vezes é ignorado. Aqui a gente vê duas situações que podem acontecer. No primeiro caso, essa detenção acaba levando apenas algumas horas, no máximo um dia. Num determinado momento, a pessoa, o imigrante, simplesmente é tolerado e liberado para entrar nos Estados Unidos. Agora tem situações bem mais graves, como por exemplo, em se tratando de menores acompanhados, ou qualquer outra situação que leve os americanos a entender que existe um risco à segurança nacional. Pessoas que podem ter tido alguma espécie de envolvimento com atividades que eles consideram irregular, que têm estado em países os quais eles consideram países de risco, e outros elementos a seu exclusivo critério que podem levar à detenção das pessoas. Um adulto, numa circunstância como essa, ele simplesmente é extraditado. Não é permitida a sua entrada nos Estados Unidos. Já um menor, eles têm um tratamento diferenciado. Eles recolhem esse menor a um dos centros de detenção que eles possuem. Esses centros são chamados de PREA, P-R-E-A. São centros que foram especificamente estruturados para receber imigrantes não aceitos nos Estados Unidos. Nesses centros, mulheres, crianças de todas as idades são levadas de modo sumário, independente de julgamento ou qualquer questionamento de autoridade. É muito importante lembrar que a pessoa tem direito a buscar um suporte e, em particular, a família no Brasil deve tentar obter todo tipo de informação cabível, inclusive para localizar a pessoa. O próprio site da USCIS tem caminhos e informações suficientes, como um telefone e um e-mail, onde você pode questionar a localização do seu membro, do seu amigo, da sua pessoa, que justamente o membro da família, a pessoa que esteja detida nos Estados Unidos. Além disso, existe um departamento muito importante, que é o ACLU, que é a União dos Direitos da Liberdade Civil dos Americanos. Esse departamento dá auxílio aos imigrantes considerados ilegais. É direito de qualquer pessoa entrar em contato com essa associação, lembre-se, do governo americano, e pedir auxílio. Além disso, sempre existe o caminho de buscar o auxílio jurídico de um advogado
daqueles que existem nos Estados Unidos, inclusive uma série de brasileiros. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso site www.internationallawyer.brasil.com. Muito obrigado. Meu nome é Maurício, eu sou advogado especialista na área do direito internacional. Hoje eu vou trazer um tema muito interessante, que é a detenção de brasileiros na imigração americana. Para início da nossa conversa, eu gostaria de explicar qual é a divisão que cuida dessa parte de imigração nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um departamento chamado Homeland Security, que é um departamento de segurança interna que cuida e supervisiona toda a parte de entrada no país. Isso é feito através de outro departamento a esse subordinado, que chama USCIS, que é o Departamento Americano de Imigração e Cidadania. No momento da entrada no país, seja através de portos e aeroportos, ou seja através de fronteira, o USCIS é responsável justamente por estar verificando aquelas pessoas que são desejáveis ou indesejáveis a entrar nos Estados Unidos. Eles utilizam critérios absolutamente aleatórios, de acordo com o próprio entendimento. Eles realmente verificam da onde a pessoa está vindo, o seu perfil pessoal, os elementos da viagem, as informações que ela traz consigo, e no caso deles desconfiarem, eles se reservam o direito de convidar a pessoa a ir a um local segregado e fazer uma série de questionamentos. Nesse momento, vem a nossa primeira orientação. A orientação é a seguinte: tem que acompanhar os oficiais, não deve resistir, tem de manter a calma, justamente para não transparecer que há algo a ser omitido. Além disso, deve conversar com eles, explicar o que eles querem saber, preferencialmente de uma maneira fácil. Caso não fale-se inglês, eles trazem uma pessoa que fale espanhol ou alguma língua próxima e realmente tentam entender e conversar com a pessoa. Sempre com muita educação no trato com os oficiais, lembrando agora quais são os seus direitos. Tem o direito de permanecer calado, tem que ser falado especificamente que não tem vontade de manifestar qualquer ideia, tem o direito de não ser revistado, inclusive os seus pertences, tem o direito a um advogado e, mais importante, tem o direito de fazer um contato com seus familiares. Isso muitas vezes é ignorado. Aqui a gente vê duas situações que podem acontecer. No primeiro caso, essa detenção acaba levando apenas algumas horas, no máximo um dia. Num determinado momento, a pessoa, o imigrante, simplesmente é tolerado e liberado para entrar nos Estados Unidos. Agora tem situações bem mais graves, como por exemplo, em se tratando de menores acompanhados, ou qualquer outra situação que leve os americanos a entender que existe um risco à segurança nacional. Pessoas que podem ter tido alguma espécie de envolvimento com atividades que eles consideram irregular, que têm estado em países os quais eles consideram países de risco, e outros elementos a seu exclusivo critério que podem levar à detenção das pessoas. Um adulto, numa circunstância como essa, ele simplesmente é extraditado. Não é permitida a sua entrada nos Estados Unidos. Já um menor, eles têm um tratamento diferenciado. Eles recolhem esse menor a um dos centros de detenção que eles possuem. Esses centros são chamados de PREA, P-R-E-A. São centros que foram especificamente estruturados para receber imigrantes não aceitos nos Estados Unidos. Nesses centros, mulheres, crianças de todas as idades são levadas de modo sumário, independente de julgamento ou qualquer questionamento de autoridade. É muito importante lembrar que a pessoa tem direito a buscar um suporte e, em particular, a família no Brasil deve tentar obter todo tipo de informação cabível, inclusive para localizar a pessoa. O próprio site da USCIS tem caminhos e informações suficientes, como um telefone ou e-mail, onde você pode questionar a localização do seu membro, do seu amigo, da sua pessoa, que justamente o membro da família, a pessoa que esteja detida nos Estados Unidos. Além disso, existe um departamento muito importante que é o ACLU, que é a União dos Direitos da Liberdade Civil dos Americanos. Esse departamento dá auxílio aos imigrantes considerados ilegais.
É direito de qualquer pessoa entrar em contato com essa associação, lembre-se, do governo americano e pedir auxílio. Além disso, sempre existe o caminho de buscar o auxílio jurídico de um advogado daqueles que existem nos Estados Unidos, inclusive uma série de brasileiros. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso site www.internationallawyer.brasil.com. Muito obrigado.